como é que o mercado está reagindo por aqui ao cenário interno e externo. Vamos falar sobre o dólar nas alturas com a Débora Oliveira, nossa analista. Tudo bom, Débora? Bom dia, Carol. Tudo ótimo. Bom dia para todo mundo já nos acompanhando. Débora, que dia, né? Que tivemos no mercado ontem. A gente acompanhou a moeda americana batendo os R$ 5,42, fechou em R$ 5,40, algo que não víamos desde janeiro do ano passado. E aí eu te pergunto, Débora, o que pesou mais? Foi o cenário interno? Foram essas discussões em torno do ajuste fiscal? Exatamente isso, viu, Carol? Nessa situação, a gente vinha acompanhando uma disparada do dólar lá atrás, nas semanas anteriores, muito em reflexo do que a gente estava vendo em relação ao cenário da economia americana. O cenário externo ontem até aliviou com dados de inflação dos Estados Unidos, eu vou mostrar isso aqui na tela para vocês. Mas logo em seguida da fala do presidente Lula ontem sobre essa questão fiscal, sem mencionar corte de gastos, isso fez o dólar bater imediatamente 5,42, Carol. E no final do dia, a gente chegou a 5,40, a gente chegou a se falar ontem, né, Carol, durante a tarde. A Carol mandou mensagem para mim, fez: Débora, esse dólar, eu disse, olha, cenário interno aqui mesmo, cenário doméstico tem pesado bastante nessa conta e foi o que realmente fez preço nesse dólar ontem. Por que eu digo isso? Porque nos Estados Unidos a gente teve dado de inflação sendo divulgado ontem e a inflação mensal ficou zerada. A expectativa da Reuters, Carol, era que a gente tivesse um aumento mensal de 0,1%. Veio zerado, ou seja, abaixo da expectativa. Nos Estados Unidos isso significa muita coisa. A inflação anual está em 3,3%, a expectativa era de ficar em 3,4%. Isso aqui ainda é uma preocupação do Fed, do Banco Central Americano, porque a meta de inflação deles é de 2% ao ano. Por isso que logo à tarde, quando veio a decisão de juros que eles, como a gente esperava, eles não fizeram nenhum corte agora, eles mantiveram os juros lá entre 5,25% e 5,5%, mas depois o Jerome Powell, na fala dele, ele não deu certeza sobre quantos cortes de juros a gente vai ter nesse ano. Disse que um corte ali a gente pode ter lá para o segundo semestre, mas ainda vai depender do andamento dessa inflação, justo porque ela está muito longe ainda da meta de inflação. Só que como veio abaixo, o mês anterior de abril também teve uma desaceleração da inflação por lá, os investidores sentiram ali um pouco mais de otimismo, porque eles acreditam que essa inflação vai continuar desacelerando para dar suporte para o Fed realmente trazer esse corte no final do ano. Por exemplo, a zona do euro já começou a trazer esse corte dos juros de agora. A zona do euro que começou a subir os juros mais tarde começou a cortar antes dos Estados Unidos. Os juros por lá foi cortado, agora está em 3,75%, a inflação em 2,2%. Perceba que um pouco até abaixo do que o que a gente tem acompanhado lá nos Estados Unidos. Olhando um pouco aqui para o Brasil. E por que eu trago o Brasil agora? Porque na semana que vem a gente tem decisão dos juros aqui no Brasil. A gente teve essa semana aqui a inflação, que ficou aqui na casa no ano. A gente tem aqui acumulado 2,27%. Os juros, a gente está em 10,5% aqui na taxa Selic. A expectativa é que a gente possa ter um corte de 0,25% na semana que vem, Carol. O que preocupa agora? Parte do mercado já está apostando que não teremos nenhuma alteração. Não teremos essa alteração, porque a inflação ela veio acima do que era esperado por causa do Rio Grande do Sul. Temos todos esses riscos fiscais que começam a contabilizar agora, com certeza, para a próxima reunião do Copom. Ou seja, o pano de fundo, o cenário que a gente tem para a reunião da semana que vem é de muito risco. E aí temos também o presidente Lula falando sobre os juros aqui no Brasil, nessa mesma declaração, em que ele não fala em corte de gastos e sim em aumento de arrecadação quando ele olha para o déficit fiscal. Vamos acompanhar o que disse o presidente lá no Rio de Janeiro. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. A reforma tributária vai tornar nosso regime mais eficiente, mais justo, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia. É isso, o presidente Lula fala em queda do juro e aumento de arrecadação, mas não cita o corte de gastos, Débora. E foi justamente essa reação que a gente acompanhou no mercado que falávamos anteriormente, essa elevação, essa disparada da moeda americana. Pois é, e aumenta a pressão agora sobre o Ministério da Fazenda, sobre o ministro Fernando Haddad, porque ao não falar de gastos, a gente está falando de não cumprimento do arcabouço. Ou seja, a pressão agora com certeza é maior para que se tenha corte de gastos de alguma forma.